Olá, querido, graça e paz. Amém, bom dia, vida. Chegando com uma mensagem de fé, de amor e de esperança do coração de Deus para o seu coração. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos falando sobre o seguinte tema: Deus trabalha com uma visão. Deus não é um Deus brasileiro que sai fazendo puxadinho na sua obra, na sua construção. Muitos são assim, constroem a sua casa e depois começam a fazer um puxadinho para cá, um puxadinho para lá, um puxadinho para lá. Eu trabalho numa escola centenária. Então foi feita a primeira planta e construíram, depois fizeram outro bloco e existe uma diferença de andar de um bloco para o outro. Quando você está num bloco, você está no segundo andar, quando você está no terceiro, mas desce, entende? O elevador é a mesma coisa. E existe uma diferença de nível também de um para outro. Alguns tiveram que fazer algumas adaptações e muitas vezes nós fazemos assim. Só que Deus não é assim. Deus não trabalha dessa maneira, sabe? Deus, ele trabalha de uma forma diferente. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar legal. Isso. Aleluia. Deus, ele trabalha com uma visão. Ele vê aquilo que você não vê, ele vê aquilo que eu não vejo. Visto é que Isaías escreve lá no seu livro dizendo que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, porque eles são mais altos que os nossos pensamentos. Significa que Deus trafega, Deus navega no outro nível, em outra situação. Amém? Então eu quero começar a usar a vida de um menino, para nós um menino, para Deus um homem. Em Atos capítulo 13, versículo 22, a Bíblia diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo estava em Antioquia e na sinagoga. Depois do sacerdote ler a lei e falar sobre ela, ele abre a oportunidade para ver se alguém tem alguma palavra de consolo para falar com o povo. E nessa hora Paulo se levanta e começa a ministrar a palavra do Senhor, desde lá de Moisés, da chamada, da libertação do Egito, passando pelo deserto. E ele vai chegar na época dos reis, e ele vai falar de Saul, o primeiro rei, que foi achado, não, foi escolhido pelo povo, e Deus assim consolou o profeta Samuel, dizendo: Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então eles querem um rei. Quem que eles querem? Saul. Coloca Saul como rei sobre eles, vai lá unge ele. E isso aconteceu. Só que Paulo continua dizendo: olha, mas Deus falou que ele achou Davi, homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Observe essa frase: achei Davi, homem. Ora, nós sabemos que Davi não era homem formado. Ainda nessa época em que Deus fala para Samuel que achou Davi, que queria que ungisse ele, que fosse até Jessé ungir, ele não era homem formado. Existem muitas informações, várias informações na Bíblia que facilita para nós esse entendimento. Ele, por exemplo, ele não era alistado no exército. Lá em 1 Samuel 16, nos traz o relato do dia em que Davi foi ungido. Você lembra? O profeta chega na casa de Jessé. Davi não estava nem em casa, só os seus outros 7 irmãos, aqueles que eram maiores, que tinham aparência e pinta de rei. Samuel declara que faltava ainda o moço. O pai disse que o seu mais novo estava no campo cuidando das ovelhas. Todos os supostos homens para o profeta naquela casa foram rejeitados por Deus. É interessante quando o profeta bate o olho no primeiro filho de Jessé, ele fala: cara, esse é o rei, não tem como, olha o porte dele, olha a altura, olha a beleza que esse homem tem, ele tem toda a pinta de rei. E Deus vira para ele e fala assim: ô Samuel, não atente para a sua aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê.
Porque o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas eu, Senhor, vejo o coração. Quando Deus fala que vê o coração, Deus vê a intenção do coração. Mas nós olhamos a aparência. E Deus fala, eu tenho rejeitado ele, não adianta não, não é ele. E aí tudo passa, ninguém acha, sabe? Mas aquele moço, aquele que por sua aparência, sabe, aquele que pelo seu tamanho, pela sua feição, foi rejeitado pelos homens, foi rejeitado pelo pai, foi excluído pelo pai do banquete. Ora, ainda que o pai não achasse que ele pudesse ser rei, ia um profeta, ia uma autoridade de Deus da casa. Mais do que justo, eu queria que todas as minhas filhas estejam lá, fazendo o possível para que todos sejam presentes quando o homem de Deus, quando o representante de Deus for na casa, orar. Mas Jessé não fez questão. Então aquele que para os olhos humanos, aquele que para a aparência terrena não podia ser e foi rejeitado por eles, foi achado por Deus. Deus falou, achei a Davi, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Os detalhes são os seguintes: primeiro, Saul, ele foi ungido com um vaso, o óleo estava num vaso de barro, e Davi foi ungido com o óleo que estava no chifre de um animal. Qual a diferença? Toda. Quando falamos de vaso de barro é algo que o homem constrói, o homem faz vasos de barro. Então representa uma unção humana. Quem queria que Saul fosse ungido? Era Deus? Foi Deus que escolheu Saul? Foi? Não, não foi Deus que escolheu Saul. Quem escolheu Saul? O povo. O povo queria. O povo desejava. O povo ansiava, né, ali pelo rei, queria o rei. Então eles escolhem Saul pela aparência, pela beleza. E Davi? Davi é achado. Achado por quem? Por Deus. Sabe o que eu entendo? Que Deus está a procurar alguém. Que talvez hoje Deus encontre alguém. Tomara que Deus encontre a você. Tomara que Deus encontre a mim. Tomara que Deus encontre a nós, perdidos por aí, escondidos, atrás das malhadas. A pergunta que eu te faço é, você quer ser escolhido ou você quer ser achado? Quem é escolhido, pastor? Escolhido é aquele que é escolhido pelos seus dons naturais, pelos seus talentos naturais. Não era assim no futebol? Quando tirávamos para o ímpar, escolhíamos quem? Os melhores, não os piores. Escolhíamos aquele que sabia driblar, escolhíamos aquele que sabia marcar, escolhíamos o bom goleiro para jogar no nosso time. O pé rapado não jogava, só se fosse o dono da bola. Esse é o escolhido. E o achado é aquele que está lá atrás das ovelhas, que ninguém dá nada por ele, que ninguém olha para ele, que todo mundo diz que ele não pode, que não tem como, que ele nunca chegará, que ele nunca será, mas são esses que Deus quer, são esses que Deus está atrás, é esses que Deus procura. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Saul foi escolhido, Davi foi achado. Aleluia. Tem muita gente se mostrando para Deus. Tem muita gente falando, Deus, olha o meu talento. Deus, olha o meu dom. Deus, eu não posso estar aqui onde eu estou, eu tenho que estar lá em cima. Deus, meu lugar não é aqui, meu lugar é lá na frente. Ei, aquieta, é Deus que sabe onde é o teu lugar. Deus não está atrás de ninguém cheio de dom e talento também, porque é Ele que distribui os dons, é Ele que dá talento, é Ele que capacita, é Ele que prepara cada um de nós para a peleja e para a luta, preparada por Ele, para que nós possamos enfrentar. Ele diz, achei Davi homem segundo o meu coração. Será que Deus pode achar você hoje? Hein? Será que Deus pode achar você pelo seu coração? Será que a intenção do seu coração para Deus é boa? Será que você é aquela pessoa que adora a Deus não pelaquilo que Ele pode lhe dar, mas pelaquilo que Ele já te deu, pelaquilo que Ele fez por você? Hein? Diz para mim. Se Deus esquadrinhar o nosso coração, o que Ele vai encontrar em nosso coração? Oh, aleluia. Precisamos entender isso. Deus trabalha com visão.
E eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem colocado os olhos dele na sua vida. Deus tem colocado os olhos dele em você. E ele vai te achar. E quando te achar, vai trazer você de trás para frente. Quando te achar, vai colocar você no lugar que ele quer que você esteja, para a glória e honra de Jesus. Quero orar com você. Mas antes de pedir que você deixe o seu like, o seu comentário, que você compartilhe essa mensagem com seus amigos no WhatsApp, nos seus grupos. Bendito e eterno Deus, Pai Santo amado, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, porque Tu és o Senhor poderoso sobre a terra, aquele que nos guarda, que nos livra, que nos sustenta, que nos abençoa, que trabalha em nosso favor e que opera para a glória e honra do Seu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração. Bom dia, vida para você. Amém?